Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, localizada aqui no campus da USP, em Piracicaba. E dentro da série que temos desenvolvido para trazer a você conhecimento sobre os grupos de pesquisa e extensão universitária, hoje nós vamos falar com os representantes do Grupo de Extensão Hidrofitotério. E eu tenho o prazer de receber para abrir essa conversa o professor Flávio Gândara, que é o coordenador, o idealizador do grupo e o docente que supervisiona as atividades do grupo. Professor Flávio, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de aproveitarmos aí a oportunidade de divulgar o trabalho e divulgar essa iniciativa. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre o grupo. Primeiro, acho que era até mais importante a gente falar, para quem nos ouve, nos assiste, não conhece, não tem familiaridade com o tema, o que é um hidrofitotério, professor? Bem, o hidrofitotério é um termo técnico usado para definir o local de cultivo ou de manutenção de uma coleção de plantas aquáticas, né? Hidro vem de água, fito plantas, então plantas aquáticas, e um tério é um local onde se cultiva ou se cria uma coleção viva, né? Então, o hidrofitotério é parte do Horto Botânico, do Departamento de Ciências Biológicas, e é formado fisicamente por dois lagos e canteiros aquáticos que foram criados, construídos há décadas atrás. Nós nem sabemos exatamente a data que ele foi construído, mas é bastante antigo, né? E ele foi construído no intuito de possibilitar, dentro do Horto Botânico, que tem várias outras coleções de outros tipos de plantas, também abrigar uma coleção de plantas aquáticas brasileiras e exóticas de outros países também, né? Agora, o grupo de extensão, né, dedicado às atividades do hidro, ele nasce também dentro desse contexto ou o grupo, enquanto, né, grupo de extensão organizado, ele vem depois? Ele veio bem mais recentemente, né? Enquanto que o espaço físico, o horto e o espaço físico do hidrofitotério deve ter em torno de 50 anos, 40 anos, o grupo tem poucos anos, né? Que se criou, né, no estímulo de alguns alunos, depois eles vão falar sobre isso, com o intuito de trabalhar com esse grupo de plantas, no sentido de desenvolver pesquisas com essas plantas, trabalhos de extensão e viabilizar o espaço e a coleção para as atividades de ensino da Exalc e de outras escolas também. Então, na verdade, não as atividades realizadas pelo grupo, elas não se limitam aos estudantes do campus Luiz de Queiroz. Existem atividades abertas, então, para estudantes de outras entidades. Sim, a gente recebe anualmente, né, ou pelo menos recebia antes da pandemia, muitos estudantes de todos os níveis, desde o ensino fundamental, médio, superior, de Piracicaba principalmente, mas de toda a região, e já tivemos visitas de outros países, outras regiões do Brasil também, que vêm periodicamente trabalhar com as oficinas que nós oferecemos nesse espaço, sempre focando as plantas aquáticas e o ecossistema aquático. Muito legal. Como o professor Flávio falou, nós temos aqui também convidados para participar conosco, dois alunos. Um aluno, né, que faz parte do atual grupo ligado ao hidrofitotério, e um egresso, né, que participou das atividades de forma muito intensa, das atividades durante seu período na Exalc. Eu quero convidar, então, para participar com a gente o Felipe Scola e o Charles Medeiros, né, que tem uma ligação muito próxima, né, com o hidrofitotério. Obrigado por aceitar
por aceitarem o nosso convite. E eu queria perguntar um pouquinho, o professor Flávio, ele falou inicialmente que o nascimento do grupo de extensão ele tem aí um fator motivacional muito forte vindo dos alunos, quer dizer, os estudantes meio que, né, se propuseram a fazer esse trabalho. Como é que se deu isso e o que motivou, né, levar essa proposta, trabalhar essa proposta junto ao professor Flávio para organizar um grupo de extensão? Bom, acho que essa parte eu posso falar um pouco bem, até porque eu que comecei, modéstia à parte. Mas foi um processo bem interessante, porque ele marcou uma relativa mudança na própria universidade, na USP em si, pois foi um projeto iniciado em 2014 pelo antigo programa do Cultura Extensão, na época que as bolsas ainda eram divididas em 4 categorias, então você tinha os 4 programas diferentes. E o projeto tinha duração de 1 hora, né, sobre a tutoria do professor Flávio, 1 hora não, perdão, 1 ano, sobre a tutoria, né, do professor Flávio, e ele era basicamente simples, restaurar a coleção de plantas aquáticas e reativar o programa de visitas. E nesse esquema, acabou sendo aprovada só uma bolsa, creio porque era muito difícil colocar a mostra como que um espaço daquele exigia tanto trabalho que apenas uma pessoa não ia conseguir fazer. Mas no decorrer do projeto, acho que mais ou menos uns 6 meses, começaram a vir outros alunos da Exalc para fazer outros projetos também vinculados à coleção. E com isso a gente começou a fomentar essa proposta de vamos fazer um grupo, e começou como um grupo de estudo. Foi bem simples, a gente se reunia nas salas que o professor cedia e a gente conversava, debatia e mexia na coleção em conjunto. Passado um tempo, a coleção ela já tinha tido um grande restauro, a gente conseguiu um boom de espécies de mais ou menos 20, 25 para mais de 80, com doações, coleta de campo durante disciplinas e campos próprios do grupo, né? Ainda não grupo. Mas foi quando o projeto estava prestes a ser encerrado, a gente falou, bom, é isso, o projeto acabou, a gente pode submeter um novo, só que é meio difícil porque, né, a gente fica naquela expectativa de, será que vai ser aprovado ou não? Então a gente propôs, vamos criar um grupo de extensão. A Exalc tem bastante grupos de extensão e o nosso é muito prático, a gente consegue fazer atividades num local bem seguro, né, por conta de acessibilidade, também de segurança. E com isso a gente começou a fomentar a ideia, então a gente meio que virou um grupo informal, até que a gente entrou com todos os trâmites dentro da universidade e foi aprovado como um grupo de extensão propriamente dito. E isso foi bem interessante, porque desde então o grupo dificilmente fica sem algum projeto vinculado à universidade ou algum fomento, e surgiu justamente nesse ponto que eu comentei. Ele marcou o fim do Cultura Extensão, pois aquele foi praticamente o último ano, tanto do Cultura Extensão quanto o simpósio de Aprender Cultura Extensão, e então se tornou o programa unificado de bolsas. Então ele abriu um ciclo encerrando um outro ciclo. Muito legal. Agora, vou perguntar para o Felipe, né? Felipe, na tua leitura, né, como é que a participação nessa atividade tem contribuído para a tua formação? Você faz parte do grupo há quanto tempo, né? E o que te levou a procurar fazer parte do grupo de extensão Hidrofitotécnica? Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estou no grupo desde que eu entrei na Exalc, eu estou desde 2018, eu entrei em 2018, e na semana de recepção eu me senti muito bem recebido, muito bem acolhido pelo grupo de extensão, pelo Charles, que ainda estava na Exalc, e a gente conversou, acabou mostrando, porque nesses eventos, como a semana de recepção, na qual o grupo sempre faz e sempre está ativo, a gente leva as plantas para os alunos, e então eu descobri ali uma nova área muito interessante, também voltado para a parte de educação, que eu gosto bastante, de licenciatura, e também voltado para a parte de ciência, de pesquisa sobre as plantas na prática, que também envolve muito de ecologia. Então, desde 2018, desde o começo de 2018, eu estou participando disso. Na minha graduação, eu já eu sei que o espaço já foi usado várias vezes por professores, então
o conteúdo que eu aprendo é usado muitas das vezes em sala de aula, e tanto na aula de microbiologia, por exemplo, já usei, na aula de anatomia vegetal, e também já integrei conteúdo, já vi o conteúdo sendo misturado na aula de morfologia também, e sistemática. Agora, professor Flávio, qual é o perfil do aluno que procura o grupo para participar? É um grupo aberto para todos os cursos oferecidos no campus Luiz de Queiroz, ou somente alguns cursos acabam se enquadrando dentro do perfil do estudante para participar do grupo? Como é que isso se dá? Ele é aberto a qualquer estudante da Exalc, né, de qualquer curso, né? Lógico que alguns cursos têm mais interesse nessas áreas, porque trabalhamos com as questões de ecologia, meio ambiente, educação, né? E também o uso dessas plantas. Então, tem um viés agronômico também, as atividades Então, já tivemos estudantes das ciências biológicas, da gestão ambiental, da agronomia, da engenharia florestal. Então, ele é um curso que tem um leque bem grande de possibilidades e aberto a qualquer estudante, né? Mesmo os outros cursos, como trabalhamos também com o uso alimentício, os estudantes das ciências dos alimentos são bem-vindos, todos eles podem fazer parte do grupo. Muito, muito. Agora é interessante que nessa fala do Felipe, né, ele pontua que tem ali, então, né, na atividade do hidrofitotério, né, se encontra a possibilidade de exercer diversas atividades relacionadas com a área de pesquisa, né, mas também tem uma pegada muito forte, né, para quem tem essa vocação para a área de educação, quer dizer, se abrem possibilidades para quem gosta de surfar nas duas áreas, com muitas possibilidades. Charles, como é que foi isso na tua experiência? Tu que já é egresso, né, já está aí no mercado, de que forma essa participação no grupo contribuiu com a tua formação e tem contribuído com o teu exercício profissional hoje? Bom, primeiro que a gente acaba aprendendo na marra. Foi bem de paraquedas, eu acabei caindo, foi já no meu segundo ano. Eu me desvinculei de um outro grupo de extensão e acabei entrando nesse. E é um ponto extremamente interessante e que eu, tanto como aluno mais velho na universidade, quando eu fazia parte, quanto como egresso, defendo, que é a participação dos alunos do curso de gestão ambiental nos grupos de extensão, principalmente nos que têm atividades práticas com público, porque o nosso curso ele não é pleiteado com uma licenciatura. Então, eu digo que é uma licenciatura informal. A gente tem o contato com o público, a gente precisa aprender metodologia de ensino, a gente precisa saber como falar, como se portar, fazer essa gestão de negócios, de divulgação, parcerias, visita técnica, agendamento. Então, isso tudo foi um desafio, comecei praticamente do zero. Só que aí eu peguei a manha, eu fui indo, tanto que eu fiquei sempre responsável pela parte da visita técnica. O acervo e os projetos ficavam pela gestão de outros alunos, né, conforme o professor Flávio comentou, e isso foi agregando. Eu tenho uma trajetória um pouco longa dentro do campus, eu devo ter passado por mais ou menos 10 grupos de extensão, mas eu nunca saí do hidrofitotério, nem agora formado, pelo visto, mas eu acabei indo parar no Museu Luiz de Queiroz, em 2018, porque o grupo falou assim, bom, a gente tem 4, 5 anos de conteúdo, a gente tem mais de 2.000 fotos e vídeos do que a gente produz aqui, e o que a gente pode fazer com isso? Bom, a gente podia fazer uma exposição. Então a gente bolou em 2018, o Felipe, inclusive, ele não participou do esquema primário, né, que foi a projeção de uma exposição, mas ele participou da aplicação e execução, e depois do pós, né, e a gente fez, então, uma exposição na Exalc. Foi em 2018, durou mais ou menos uns 3 meses, ela foi, inclusive, estendida a pedidos da própria universidade, né, do próprio museu e da comunidade. Atendemos mais de 2.000 visitantes. E foi nesse ponto que o Museu Luiz de Queiroz olhou para mim e falou assim, bom, você está se formando, você tem bolsas de estudo e interesse, eu estava no momento, inclusive, sem bolsa, eles falaram, essa oportunidade, eu falei, não, eu estou tranquilo. Eles, não, então a gente gostaria que você trabalhasse com a gente. Aí eu falei, ótimo, se vocês têm uma bolsa, eu aceito.
Eu me vinculei como bolsista lá, então, em 2019, vinculado ao programa Unificado de Bolsas. Ao final de 2019, o programa, né, tinha acabado o prazo e eu consegui, então, uma bolsa particular por uma empresa para atuar, inclusive, dentro do museu, atuando até em mais horas. E hoje, nesse momento, eu, graças a tudo isso, dessa parte de visitas, de educação ambiental, né, o trabalho com o público e manutenção de acervo, eu sou atualmente colaborador no Museu Luiz de Queiroz, e responsável pelo programa de visitas monitoradas. Então, eu auxilio diretamente a coordenação do museu e auxilio também diretamente ao núcleo de estagiários durante as exposições, as atividades, com os agendamentos, tudo em virtude dessas experiências e atividades que eu tive dentro do hidrofitotério. Muito, muito legal. Agora, professor Flávio Felipe, como é que tem sido o desafio de manter o hidrofitotério funcionando em ano de distanciamento social, aula remota? Como é que tem funcionado isso na dinâmica de trabalho de vocês com o grupo atual? A gente tem dois tipos de dificuldade, né? Uma é a dificuldade de manutenção do espaço físico e das coleções, né? As coleções de plantas, por serem coleções vivas, elas demandam uma manutenção, um trabalho com elas, então tivemos dificuldades com o problema de acessar o espaço, etc. Então, infelizmente, houve perda de algumas espécies, mas a gente pretende repor e manter a diversidade biológica do espaço, né? Então, esse é um conjunto de dificuldades que temos, porque a manutenção do espaço, apesar de haver alguns funcionários que apoiam a manutenção principal é feita pelo grupo de estudantes dessas plantas, que envolvem cuidados constantes para a manutenção dessas espécies, né? Então, tivemos dificuldades, realmente, né? Então, mas estamos contornando e, em breve, tomaremos os níveis que tínhamos anteriormente. E outra dificuldade é que, como já foi falado tanto pelo Felipe como pelo Charles, uma das atividades mais importantes do grupo são as atividades de extensão com o público externo, né? Então, não tivemos mais visitas presenciais ao horto. A gente, durante a pré-pandemia, nós tínhamos visitas semanais, às vezes várias vezes por semana, de diferentes tipos de grupos, principalmente de estudantes, como eu já falei, de vários níveis, mas grupos de professores e grupos de outras origens, né? E essas visitas presenciais não temos mais, né, no momento, mas temos feito outros tipos de divulgação e disponibilização desses conteúdos e de acesso ao mundo das plantas aquáticas, que é via as mídias sociais. E, atualmente, né, que iniciou semana passada, um webinário com o tema de plantas aquáticas, né? Então, é a primeira jornada aí das plantas aquáticas, que estamos justamente na metade dele, né? Continua esta semana novamente e tem tido bastante procura e muitas pessoas têm participado ativamente das palestras e discussões. Muito legal. Você quer complementar alguma coisa, Felipe? Como é que tem sido essa experiência? Você está em Piracicaba ou você está estudando e trabalhando remotamente nesse período? Então, eu vou responder e complementar. Só complementando o professor, a gente está fazendo um webinário, tá realmente no meio, já temos mais de 300 inscritos até agora, e é uma maneira que a gente tem para fazer à distância. Então, como a gente não consegue ir ao espaço, fazer uma manutenção propriamente dita, assim, perfeita, a gente consegue fazer do jeito que dá, à distância, ou o mínimo possível, e tomando o máximo de cuidado, uma pessoa apenas, né, realmente só para não perder o espaço. Mas não tivemos tantas perdas assim, mas o que tivemos vamos recuperar da melhor maneira possível. À distância, a gente faz o que acho que a maioria dos estágios devem estar fazendo, e estamos fazendo a revisão bibliográfica e pegando todo esse conteúdo e investindo em redes sociais e também no nosso evento que o professor acabou de comentar. Você está em Piracicaba? Vocês estão em Piracicaba nesse período? Não, eu consigo ficar lá sozinho, mas eu estou no momento em São Paulo, mas eu já fui uma vez, voltei, né?
E quais são os desafios na leitura de vocês, né, para o futuro, para o projeto do hidrofitotério? Quais são aí o que vocês têm sonhado, o que vocês têm planejado para o próximo ano? No momento que a gente consegue falar, hoje é de 2021, infelizmente, né, na perspectiva de que a gente consiga retomar as atividades como eram antes, mas o que vocês têm planejado? Quantas pessoas estão envolvidas atualmente com esse projeto? E o que a gente pode esperar para 2021? A gente está, as linhas gerais de pesquisa a gente pretende manter, né? Que é as linhas de extensão, né? Que temos um ponto forte do grupo e do espaço, né? Queremos também dar continuidade a pesquisas em ecologia e levantamento de plantas aquáticas na região aqui do Vale do Piracicaba, né? Então, os dois pés, tanto na pesquisa como na extensão, aí é uma das questões que queremos dar continuidade, né? Tanto aspectos ecológicos como socioambientais e botânicos, também envolvendo essas espécies, né? Em breve teremos aí a possibilidade de divulgar um material, que é um material de uma cartilha, de um material escrito sobre plantas aquáticas. Depois o Charles vai falar mais sobre esse material, né? Então, temos aí várias coisas, digamos, no forno, em andamento, e algumas previstas aí para muito em breve. Quer dizer, professor, a despeito dessa mudança toda e radical, né, na forma de trabalhar, o grupo continua produzindo. Continuamos produzindo. Temos aí várias pessoas envolvidas, acho que daí essa parte o Felipe pode falar também, e daí a gente está mantendo as atividades, parcerias com outros grupos, com outras iniciativas da Exalc também, né? Então, estamos aí nos adaptando a esses novos momentos e tocando as atividades daí como foi possível. Legal. Então, vou aproveitar, reforçar a pergunta ali, a colocação do professor Flávio. Felipe, quantas pessoas nós temos envolvidas no projeto hoje? Hoje a gente tem 4 pessoas oficiais, o grupo ele é bem dinâmico, sempre troca. Hoje são 3 pessoas do curso de Ciências Biológicas e uma da Gestão Ambiental. E 2 bolsistas para o projeto de visitas, né? Apesar de a gente não estar fazendo visitas, sempre tem, é uma bolsa recorrente que tem para manutenção do espaço e fazer as visitas guiadas. Eu acho muito importante a bolsa de visitas, porque apesar de muitas pessoas às vezes quererem entrar para a universidade, falar eu quero ser cientista, eu não quero fazer extensão, mas é muito importante também para a divulgação do curso, para a divulgação da Exalc, para quebrar um pouco essa barreira que tem, às vezes, entre a universidade e a população. Então, a gente traz as pessoas para dentro, não apenas falando só sobre a planta aquática faz isso, a planta aquática faz aquilo, mas muitos dos temas que a gente aborda também são abordados na sala de aula, caem em vestibular, no FUVEST, por exemplo. E também é muito importante isso, não só para isso, para cotidiano e divulgação do curso. Então, muitas das vezes a gente chega, dependendo da idade, chega e fala, a Exalc é assim, a gente tem um programa de permanência, tem esses cursos, se vocês quiserem são assim, esclarece dúvidas. Então, é também muito importante essa... E como é que se dá esse acesso ao grupo, Felipe? Como é que funciona essa dinâmica? Tem seleção? Como é que... Quer dizer, aquele aluno que porventura estiver nos ouvindo e tiver interesse, como é que ele faz para participar do grupo? Então, se rodarem as nossas publicações no Instagram, no Facebook, talvez você ache um processo seletivo ali. Mas, de forma geral, qualquer um que mandar mensagem para a gente, falar quero participar, quero entrar ali, a gente não vai negar de maneira nenhuma. Inclusive, eu falei que eu entrei em fevereiro, eu entrei sem nada. Eu mandei mensagem e fui atrás. Então, mandou mensagem, a gente já faz um bem bolado ali. Legal. Quer dizer, coisa que está disposto a trabalhar, colaborar, o grupo está aberto. Sim, sim. Agora, Charles, que projeto é esse do qual o professor Flávio falou aí? O que vocês estão aprontando? O projeto, na verdade, ele é bem grande. E eu vou fazer, então, só 2 paralelos para complementar algumas falas aqui e contextualizar só um fato bem interessante também. Sobre o que o Felipe comentou dos estagiários, bolsistas ou só interessados, colaboradores,
O grupo ele nunca veio com a visão de ser fechado e ser algo que, assim, você precisa ter essas indicações para você entrar. Não, a ideia é ele ser acolhedor. Eu acho que isso é uma característica que faz o hidrofitotério ter tanto apoio de tantas frentes, da própria universidade, vocês, por exemplo, da assessoria de comunicação, que sempre ajudam a gente, grupos de permanência, grupos de extensão. Então, esse sentimento de acolher dentro da própria universidade o próprio aluno da universidade, né? Não bastante, só para ter uma ideia, o hidrofitotério ele apresentou os projetos de visita e de estudo dessas plantas. O de estudo das plantas na parte de pesquisa e o de visitas na parte de extensão. E o de plantas foi em 2016, 2015, 2016, ele recebeu uma menção honrosa, né, no Cicusp, na unidade, né, no caso da Exalc, que foi para a mostra de destaques. Já no primeiro ano de projeto de visitas, foi no evento de iniciação científica um projeto de extensão de fazer visitas e restaurar o acervo. Ele ganhou 2 menções honrosas, tanto a primeira fase quanto a mostra de destaques, e foi para eventos internacionais pela universidade, pela USP. Então, o hidrofitotério ele representou a Exalc, representou a USP nesses congressos. Então, são pontos que foram moldando essa trajetória. E dentro dessa trajetória, por isso que eu falei que ia fazer o paralelo, é que a gente percebeu assim, as pessoas têm dificuldade de acesso e a gente sabe que a universidade ela ainda fala algumas linguagens que as pessoas de uma sociedade geral às vezes podem não estar familiarizadas. Então, o que pode ser feito? Eu vinculei aos meus estudos 2 vertentes, então eu praticamente fiz 2 TCCs ou um mestrado na graduação, mas eu fiz uma análise de 225 plantas aquáticas e de brejo, nativas, exóticas, e filtrei dentro delas, eu vou colocar pelo menos 150, porque aqui eu fiz a conta um pouco antes e já passou de 150 de novo, então uma vez por semana muda esse número. Mas nós vamos produzir, então é uma cartilha, um guia, um livro, vai ser um material de pelo menos 150 plantas aquáticas e palustres do Brasil e do mundo, que vai destacar os potenciais ecológicos, então, dimensão da planta, características, relação com fauna. Vai trazer a parte taxonômica e botânica, então, família, gênero, classificações no geral. As formas que essas plantas aquáticas são classificadas como plantas aquáticas, porque existe todo um sistema de classificação não formal para isso também. E aí, para complementar, bom, vai ser mais um livro daqueles de você olhar, falar, essa planta é isso? Não. A ideia é cobrir tudo que for possível. Em que sentido? Vai ter um espaço para cada espécie ser destrinchada em maneiras que você pode cultivar ela, pode ser na sua casa, pode ser num sistema de produção, e também os usos potenciais e benefícios. Então, como essa planta é aplicada na medicina, na alimentação, na ecologia, em lendas, em cultura, artesanato, economia, biorremediação. Então, assim, chutando baixo, só de conteúdo de plantas, esse livro tem pelo menos 300 páginas. E ele já está em viés de editoração final, né? A gente dividiu em etapas. A primeira etapa foi previamente concluída faz 15 dias, né? Agora ela está no processo de revisão. E a gente está estipulando que mais ou menos até o começo talvez, né, do calendário de aulas, fevereiro, março, a gente consiga estar com ela finalizada para fazer o lançamento dela. Se não for possível um lançamento físico, ela vai ser digital, mas de qualquer maneira, ela vai a mídia digital vai estar disponível gratuitamente para as pessoas, a gente já estipulou isso, conhecimento é de acesso público e a todos. Então, isso vai ser como um grande projeto de pelo menos 6 anos de atividades do hidrofitotério, que vai ser finalmente concluído
E como o professor Flávio falou, a gente não está parando, então assim, pro ano que vem tem mais coisa ainda e eu não paro nunca, o Felipe, os demais, a gente nunca para. Sempre alguém manda alguma coisa no grupo e fala, vamos fazer uma coisa nova? Vamos fazer uma coisa nova. Então eu tenho certeza que esse livro é capaz de ser a versão 1 ainda. Muito, muito bom. Parabéns, pessoal. Muito legal. Ótimo saber que mesmo em meio a toda essa situação, né, inusitada, né, a gente tem muita gente boa aí trabalhando, correndo atrás e produzindo conteúdo de qualidade. Agora, perguntar para vocês, para a gente encerrar, porque quem tem acesso à edição de vídeo, né, a nossa versão em vídeo, já deve ter visto aí que a gente colocou os dados de contato embaixo. Mas quem está ouvindo o podcast no Spotify, por exemplo, né, em outros serviços, não sabe. Então, para entrar em contato, conhecer um pouco mais do trabalho do grupo, como é que deve proceder? Onde pode encontrar mais informações? Bom, então vocês podem mandar e-mail para o e-mail hidrofitotério@usp.br, certo? Ou para o Instagram mesmo, que é @hidrofitotério.exalc, em Facebook a gente sempre responde. hidrofitotério.exalc@usp.br. Legal. Para garantir. Vai agradecer mais uma vez, professor Flávio, Felipe, Charles, obrigado por aceitarem o nosso convite para conversar um pouquinho, contar um pouquinho dessa história, né, cheia de emoções, cheia de atividades, né, com muito conteúdo de hidrofitotério. Nós que agradecemos, obrigado pela oportunidade e estamos aí abertos aí a outras participações e também a qualquer um que esteja interessado em colaborar, aprender mais sobre esse grupo de organismos que são encantadores e têm um potencial para ser útil para nosso país astronômico no futuro. E espero que as diferentes iniciativas ao longo desse país ganhem força na utilização dessas espécies, que elas se tornem realmente uma realidade na sua utilização para todos os brasileiros. Legal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Charles. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que tudo que produzimos é para você. Então, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, seus comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.